Acompanhe comigo agora a história do chamamento e da construção da Arca de Noé. Depois da nossa última conversa, eu achei... Não diz nada. Eu tava errada. Eu não posso viver sem você. A novela Gênesis deu para a esposa de Noé o nome de Naamá, mas a Bíblia não menciona em nenhum momento o nome dela. Se é aqui que você quer morar, eu não vou mais me opor. Eu escolho você. Eu viverei ao seu lado onde quer que seja. Esse rapaz aqui novinho é o Noé. Na Bíblia, a história dele começa a se contar quando ele tem cerca de 600 anos. A arca fica pronta quando ele tem 750 anos, porque a Bíblia menciona que ele levou cerca de 120 anos para construir a arca. Então aqui na novela eu estaria que ele tem uns 20 a 30 anos mais ou menos, mas na verdade ele é bem mais velho que isso quando a Bíblia começa a contar a história dele. Muito mais velho, inclusive. O que está esperando, meu neto? Deixa a moça. O mundo todo destruído. Sim, a esposa dele teve que saber o que ia acontecer, o motivo de ele construir a arca. A Bíblia não detalha esse momento, apenas sabe se aconteceu esse momento que ele teve que contar para a esposa e provavelmente para os filhos dele que já eram nascidos. Aqui na novela os dois sequer eram casados, só que a história da Bíblia dá a entender que aparentemente Noé já era casado e já tinha filhos e que em algum momento entre o momento em que Deus pede para ele construir a arca e o momento em que acontece a construção da arca, a família dele provavelmente já sabia disso. Todas as pessoas. Apenas nós, nossos futuros filhos e noras, vão sobreviver. E um casal de animais de cada espécie. Isso quer dizer que... E agora, na novela, vem a parte em que eles casam. Acredito eu que quando a história de Noé começa a ser contada, ele já era casado, porque a Bíblia menciona que ele não só era casado, como ele também já tinha filhos. Talvez um pouco depois que a história dele começa a ser contada na Bíblia, ele tenha tido filhos, porque aparentemente ele deveria ter uns, talvez 400, 500 anos, quando os filhos dele nasceram. Eu não sei, a Bíblia não especifica isso. A Bíblia só especifica que quando ele tinha 600 anos, mais ou menos, ele começou a construir a arca, e os filhos dele não só já eram casados, como também os filhos dele não só eram crescidos, como também já eram casados. Então, só Deus sabe como é que realmente aconteceu na verdade, né? Como eu fico feliz quando um homem e uma mulher se casam diante de mim. Esses dois estavam dando início a uma nova fase da humanidade. Foi por isso que eu os abençoei. Enfim, casados. Agora, oficialmente, eles vão primeiramente começar a preparar o terreno e, em seguida, a esposa dele vai ficar grávida. Na novela, claro, porque essa altura do campeonato, na minha opinião, os filhos já eram nascidos, crescidos e casados. Noé já era velhinho e a esposa dele provavelmente também. Nessa parte aqui da história, o pai do Noé conta um pouco da história da família deles, enquanto eles trabalham na terra para preparar tudo, para derrubar madeiras, para construir a arca. Se não me engano, o pai do Noé foi Metusalém, que viveu tanto quanto o próprio Noé. E ele também conta a história, eu não lembro se está na Bíblia isso, mas ele também conta a história de que o avô do Noé, na verdade, foi o Enoque, um homem que, segundo a Bíblia, não conheceu a morte. Ele amava tanto a Deus, ele andava tão perfeitamente com Deus, que Deus simplesmente o elevou até os céus. E de fato, está na Bíblia. Houve um homem chamado Enoque, que não conheceu a morte, e andava de forma tão perfeita com Deus, que Deus simplesmente não permitiu que ele morresse, que ele simplesmente fosse elevado aos céus. E isso realmente está na Bíblia. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e a maldade acabava durando ainda mais, diminuí seus dias de vida para no máximo 120 anos. Na novela, de início, eram apenas o Noé e a esposa dele que trabalhavam na construção da arca. E, posteriormente, quando nascem os filhos, não só os filhos, como as esposas, os filhos também vão ajudar na construção da arca. E perseverar, tolerar o tempo, as dificuldades, as críticas. Afinal, a missão de salvar a si mesmo. E assim, Noé perseverou muito na construção da arca. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia não especifica isso, mas acredito eu que, de fato, Noé não trabalhou sozinho na construção da arca.
Tanto a esposa como os filhos e as noras devem ter ajudado. É claro, eu não posso confirmar isso porque não foi eu que escrevi a Bíblia, não estava lá, mas acredito eu que isso deva ter acontecido mesmo, que a família dele inteirinha ajuda na construção. Aqui na novela, é claro, os filhos dele ainda não eram casados, mas ainda assim acredito que, de fato, a família todinha ajuda na construção. Afinal de contas, olha o tamanho da construção, né? 100 anos. E mesmo assim, levou 100 anos para construir. Eu não acredito que ele fez sozinho, acredito que foi com a ajuda da família dele. A família de Noé, os filhos desde novos trabalham no rumo da construção civil. E tem gente hoje em dia que acha ruim colocar jovens e adolescentes para trabalhar. Aprendam com o Noé e a família dele. E Noé fez a arca exatamente. Essa arca do trabalho, hein? E como deu? 120 anos a construção. Mas pensa, um negócio bem feito. E olha que Noé não era carpinteiro. Até onde eu sei não, pelo menos a Bíblia não afirma que ele era carpinteiro, mas ficou um negócio muito bem feito, viu? Claro, Deus estava à frente de tudo. Foi. Ai, alguma madeira ainda pra pregar? Não, Jafé. Tô passar betão em alguma fresta? Também não, cara. Isso quer dizer que terminamos. Essas aqui são as especificações da arca que Deus mandou Noé construir. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e a calafitarás com betume por dentro e por fora. Betume é como se fosse um tipo de cola que eles poderiam fazer para poder colar a madeira. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 14 ao 16. Essa etapa? Sim, terminamos, Sam. Terminamos. Terminamos! Graças a Deus. Terminamos. Muito bem, meu filho. Muito bem. Terminamos. A novela dá a entender que se passaram cerca de 30 anos na construção da arca. Mas se passaram 120 anos na construção da arca. Pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo. Terminamos, pai. E agora, eu deixo vocês com essa réplica americana construída por um grupo cristão nos Estados Unidos. Réplica essa que custou milhões. Essa réplica seria uma réplica da arca construída por Noé, com exatamente as mesmas medidas que estão citadas na Bíblia. Eu espero que esse vídeo abençoe a vida de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Muito obrigada por você assistir esse vídeo aqui até o final. Deixe sua curtida, comente aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal para mais vídeos como esse. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Um beijo no seu coração e tchauzinho!